O senhor faz esse tipo de distinção ou não equipara os dois personagens? Olha, não admitir que Bolsonaro possa continuar governando, né, não significa desejar a volta de Lula. Então, eu respeito o Partido dos Trabalhadores, digo aqui, temos divergências muito fortes do ponto de vista programático, de forma de fazer política, mas não vejo no PT, de certa forma, um exercício da sua prática no governo de extermínio de adversários, embora, né, é importante dizer, sempre também atuaram buscando, sim, destruir opositores. Aconteceu isso com diversas personalidades políticas, inclusive do PSDB, o próprio Arthur Virgílio, o senador Tasso Gereissati, foram assim vítimas de frontal ataque do PT nas suas bases eleitorais para tirá-los da vida pública em determinado momento, entre outras questões, outros momentos que aconteceram. Agora, mais uma vez eu insisto, é claro que nós estamos num debate político, diante de um debate político eleitoral que virá pela frente, que não é apenas sobre que governo teremos, mas é um pouco também sobre que sociedade que vamos construir pela frente. Eu vou colocar todos os meus esforços onde eu possa ajudar para garantir que haja uma alternativa. Não querer que Bolsonaro siga não pode significar simplesmente admitir que volte Lula. E nós vamos ter que viabilizar uma alternativa para o Brasil. Esse é meu foco, meu esforço. O Bolsonaro, lá em 2018, substituiu o PSDB num dos polos da política brasileira. O PSDB vinha polarizando com o PT nas eleições presidenciais, sempre foi assim, desde o processo de redemocratização, e o Bolsonaro substituiu o PSDB nesse papel, como que atraiu para si o eleitorado de centro-direita, que votava no PSDB. O senhor chegou a fazer algum tipo de reflexão sobre o movimento que realizou lá na eleição de 2018, o senhor, o Dória também, que encostaram as suas candidaturas no Bolsonaro? Acha que foi um erro? O senhor chegou a avaliar isto? Hoje se arrepende de ter feito isso? Josias, nunca associei a minha candidatura de Bolsonaro, nunca encostei a minha candidatura na do Bolsonaro. Isso não é uma verdade. Acho que porque, como aconteceu com o Dória em São Paulo, talvez até como a imprensa nacional tenha talvez acompanhado menos a eleição no Rio Grande do Sul, não tem a clareza de que quem encostou a campanha no Bolsonaro aqui foi o meu adversário no segundo turno. Ele fez o equivalente ao Bolsodória, foi o governador Sartori, que era candidato à reeleição, que fez aqui o Sartonaro. Eu fiz uma declaração de voto, com críticas fortes, inclusive, à posição do presidente Bolsonaro na forma como fazia política. Mas a eleição de segundo turno é uma eleição plebiscitária, você escolhe um em relação ao outro. E naquele momento, o outro candidato, né, representava um projeto político que, até aquele momento, tinha, além de escândalos de corrupção muito graves, um projeto econômico que tinha quebrado o Brasil. É importante lembrar disso. O projeto econômico do PT, especialmente no final do primeiro mandato do Lula, todo o seu segundo mandato, né, e depois aprofundado no governo Dilma, foi o que levou naquela matriz econômica, na nova matriz econômica que eles criaram lá sob Guido Mantega, levou o país a quebrar. Em 2015 e 2016 tivemos a mais profunda recessão da economia brasileira da história. Nunca tivemos 2 anos de recessão econômica até então, como tivemos naqueles 2 anos de 2015 e 2016, com um desemprego a 14 milhões de desempregados e uma série de problemas para o Brasil. Então, entendia que não podiam voltar ao poder e, por isso, né, estava dando o meu voto. Mas não associei, não apoiei, não pedi votos, não fiz campanha, dei um voto e externei publicamente o meu voto, como cada brasileiro deve fazer o seu voto. Eu fiz o meu e, claro, que eu entendo que a gente vai precisar discutir agora, por isso mesmo, o movimento ao centro. Disso não se arrependeu. Acho que se eu tivesse dado o meu voto ao Haddad, e se Haddad tivesse vencido,
talvez aqui vocês estariam me perguntando, diante talvez de novos escândalos de corrupção que o PT protagonizasse, ou de um novo problema econômico, se eu me arrependia do voto. Eu exerci o voto naquelas circunstâncias, naquelas condições, para que o PT não voltasse. E por isso está muito claro para mim que nós temos que trabalhar nesse momento, nessas eleições, por uma alternativa, né? Talvez o que se mostra aí, você falou, o Josias, sobre o movimento dos polos. O PSDB era um polo que antagonizava o PT, nós fomos a um outro extremo agora, com o Bolsonaro. O que nós precisamos é, nesse movimento que alguns acusam como pendular na política, voltar a política para o centro. O PSDB não tem ausência de posição, não é centrão, não é querer ficar bem com todo mundo, é simplesmente poder exercer um programa econômico que foque em retomada da economia, em estabilizar a economia para que a gente possa ter uma inflação sob controle, crescimento econômico, sem precisar passar por cima de ninguém. Tem uma preocupação também neste momento, e a gente vê alguns líderes políticos também falando sobre isso, analistas, sobre as recentes ameaças do presidente Bolsonaro ao nosso sistema eleitoral, alguns falando de receio de um golpe, né, caso ele perca. Eu queria saber a sua análise a respeito disso, e se com essa questão da ameaça que existe à democracia, se o senhor vê que existe essa ameaça, essa possibilidade de golpe, num caso como esse, seria o caso de apoiar uma candidatura que defenda a democracia, né? E aí, nesse caso, é o que alguns dizem, que por isso Lula, né? Não que fosse o melhor, mas por isso Lula, para evitar um golpe, para evitar alguma ameaça maior à democracia. Como é que fica nessa questão? Sem dúvida nenhuma, a democracia é um valor fundamental, da qual nós não podemos arredar, e o presidente Bolsonaro não tem apreço pela democracia. Isso está muito claro, né? Ataca todos os espaços de contestação. Eu insisto, acho que a gente já falou aqui outras vezes, mas vou insistir. Democracia não é apenas a oportunidade de ganhar a eleição, de ser votado e de votar. É também a necessidade de que o eleito conviva com a contestação. E essa contestação se expressa em diversos espaços que se abrem no próprio Congresso, né, que tem os seus partidos, que tem os seus deputados e senadores, para fiscalizar o governo, para contestar o governo, no judiciário, onde podem se estabelecer ações judiciais que contestam ações do governo, e temos um Supremo Tribunal Federal e uma estrutura de um poder judiciário estabelecido. Temos uma divisão dos poderes com outros entes, né, com governadores, com prefeitos. Essa distribuição de poderes também é uma forma de nós termos uma democracia que tenha um balanço, o que contrabalanceie esse exercício do poder. A imprensa, né, que livre, deve poder também exercer as suas críticas, e depois, nas urnas, a oportunidade do voto. Tudo isso é contestado pelo presidente. Ataca o Congresso, ataca o Judiciário, ataca a imprensa, ataca governadores e prefeitos, e, diante da perspectiva de ser contestado pela população nas urnas, ataca as urnas. Então, o presidente não convive bem com a democracia. Isso é um grande problema para o Brasil e, sem dúvida nenhuma, não pode ser tolerado. Então, diante dessa situação, no mínimo, a alternância no poder pode ser algo que resguarde as instituições para o Brasil. Nem por isso significa que desejemos e que possamos simplesmente nos resignarmos aqui com a volta de um governo que não foi bom, que criou problemas tanto econômicos quanto políticos, porque Bolsonaro é resultado de uma política feita pelo PT de forma divisiva, né? O PT sempre fez a política do nós contra eles, ricos e pobres, uns contra os outros, e nessa forma de exercício do poder pelo PT, é que se criou terreno fértil para que surgisse Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma disso. É por isso que não posso simplesmente achar que contra Bolsonaro aceitemos qualquer coisa, inclusive Lula, porque não vai curar as feridas. Eu acredito numa política que seja capaz de cicatrizar feridas e não de aprofundar as feridas existentes, e acho que tanto Lula quanto Bolsonaro vão aprofundar feridas de uma divisão que não serve ao interesse dos brasileiros.